Olá, vamos de volta aí à nossa sequência de aprendizado de programação em Qt. E no último vídeo a gente tinha tratado sobre como criar um componente personalizado, um esqueleto de um componente personalizado para traçado em um seno. Colocamos aqui o componente na telinha, de forma que quando você executa, aparece essa caixinha amarela, com essa borda vermelha desenhada aqui no componente. Agora vamos fazer o traçado do seno, A gente vai ter que desenhar um seno aqui na telinha. O eixo horizontal será o eixo do tempo, aqui no nosso traçado do seno. E eu peguei aqui uma figura, uma figura auxiliar para a gente desenhar, mostrar como é que vai ser o traçado aqui do nosso seno. A gente vai colocar um eixo na horizontal, para a gente ter a ideia de onde é que fica o eixo das ordenadas. E para isso a gente vai criar esse eixo, esse eixozinho com uma cor laranja. Laranjazinho aqui um pouco mais escuro, vai ficar legal o laranja. Deixa eu desenhar isso aqui em pixels que eu consigo exibir. Pronto, consigo fazer o que eu quero. A gente vai desenhar aqui essa linha amarela para servir como base do seno. E depois vamos desenhar aqui um seno. Deixa eu colocar aqui a mão livre, para a gente ter noção de como é que vai ser o seno. E o seno vai ser desenhado assim, lindo meu seno, mas dá para ter noção do que a gente quer passar para vocês. Vamos fazer esse traçado aqui do nosso seno, e o seno vai ter uma amplitude máxima, que é a altura, a metade da altura do componente, e ele vai ser traçado aqui como referência aqui nessa base da tela. E a gente vai traçar apenas um período do seno, só um período, para depois a gente regula como fazer para traçar mais períodos aqui na nossa tela. Vamos fazer primeiro só o traçado do período do seno, para depois ver como é que a gente pode fazer esse traçadozinho ao longo das outras passadas. Então vamos voltar aqui para o nosso componente de desenho, que é o plotter, e vamos separar aqui um espaço para a gente fazer o traçado do seno. Comentar: desenha o seno na tela. Vamos desenhar em primeiro momento essa linha amarela, que aparece aqui no centro. Vou começar com o desenho da linha amarela. A gente vai ter que desenhar a linha, e para isso eu vou ter que comunicar ao pintor que o lápis mudou, porque se o lápis muda, a gente quer que a cor mude, a gente vai ter que mudar a cor do lápis também, a cor da caneta. Então vamos usar aquela mesma caneta, pen.set color, Capstyle não, set color, key color. Qual é a cor que a gente pode usar para desenhar? A gente pode pegar a cor desse componente aqui, vamos pegar aqui do GIMP, a dica da cor. Já tem aqui uma composição legal para ela, Vou colocar aqui 0. Vamos aqui para o RGB 255, vou botar 180 e 0. Uma boa composição para a gente trabalhar com RGB. É a cor que define esse laranja aqui que a gente tem aqui no centro. 255, 180 e 0. Vamos lembrar aqui dessa combinação. 255, 180 e 0, o valor do RGB. Existe uma quarta componente que você pode usar aqui, que é a componente alfa. Esse A que aparece aqui como valor inicial aqui para o teu parâmetro, ele diz respeito à transparência da cor. 255 significa que a cor é totalmente opaca. Se você colocar esse A igual a 0, significa que aquela linha que você vai desenhar uma linha transparente, não vai aparecer. Mas se você quiser algum tipo de transparência, você regula um valor intermediário ali no meio. Então, de acordo com a cor que você escolheu para transparência, quando você for desenhar no componente, a cor do componente é combinada com a cor do objeto que já está desenhado lá na tela. Então isso aí você pode fazer algum tipo de combinação desejado. Mas aqui a gente não vai precisar fazer essas combinações, deixa do jeito que está, só com as três cores, que o alfa fica sendo igual a 255, é o valor default lá da nossa caneta. Pen.set pen, desenhei, mudei aqui a cor da caneta. E agora vamos desenhar uma linha, uma linha na tela, A linha na tela
ela vai se estender com as seguintes coordenadas. Deixa eu mudar aqui para o quinto, tá? Só um pedaço. Vamos lá. Essa coordenada que está aqui, né, é x igual a 0. Né? É x igual a 0. E o y é metade da altura. Então o 0, 0 está aqui, a altura nesse ponto, e aqui no meio é metade da altura. Então eu sei exatamente de onde até onde eu vou traçar. E qual é esse segundo ponto aqui que está no finalzinho da linha, né, da linha horizontal? Esse aqui é o ponto, né? Vou diminuir aqui um pouco a resolução da tela para poder ver. Agora vai. Esse aqui é o ponto largura e altura sobre 2, tá? É o ponto final aqui da telinha que a gente vai desenhar. Então eu vou desenhar uma reta vindo desse ponto até esse outro. Vamos lá para o quinto. Vou dar um espaço aqui para a tela crescer um pouquinho, para a gente prestar atenção aqui na linha que é de interesse. Então eu vou desenhar uma linha do x igual a 0, altura sobre 2, até o x igual a largura, altura sobre 2. Vamos ver se desenhou? Roda. Tá lá, né? Funcionou, né? Aqui é o nosso eixo de referência aqui, que é o eixo do tempo. Agora vamos fazer o traçado do seno, né? O traçado da nossa senoide. O seno é dado por essa equação aqui, ó. Seno de 2 vezes 3,14, 14,15, que é a aproximação aqui do nosso π, vezes a frequência, vezes o valor do tempo, né? O valor da posição no tempo que a gente deseja, mais um valor de um ângulo, né, que regula aí o deslocamento no tempo que esse seno vai levar. Nós temos aqui uma variável para guardar a frequência, um t para guardar o tempo, um ângulo para guardar o ângulo. São três variáveis que a gente não tem ainda, né? A gente não vai, né, utilizá-las no momento. Então vou deixar essa equação aqui comentada só para a gente ter noção de como é que vai trabalhar aqui com o seno. Esse π, que é 3,1415, eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou tirar ele daqui e vou adotar uma solução mais elegante, né? Eu uso define para o π, né? Para não aparecer aquele número mágico lá no meio da telinha. Então, vamos colocar aqui o π, né? E fazer o nosso desenho. Ora, como é que nós vamos fazer o traçado dessa figura? Como é que a gente vai fazer o traçado do seno? A gente vai desenhar o seno desse jeito. Deixa eu tirar aqui esse traçado do seno para mostrar como é que a gente vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os valores para o eixo horizontal modificarem de 0 até a largura. Isso vai abranger um período, né? O valor inicial do período é 0, o valor do final do período é 1. Tá? Então a gente vai usar um período de uma unidade de tempo ou de espaço que você deseja para o seu seno, né? Você é quem escolhe, né? Quem imagina como vai ser feito isso. E para cada tempo desse, para cada unidade de tempo que a gente escolher, a gente vai calcular qual é o valor correspondente do seno, né? Para aquela equação que a gente montou. E a coisa vai ser feita assim, ó. Eu desenho, deixa eu ver qual é aqui, o primeiro ponto, calculo o segundo, desenho uma reta do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, para o quinto, para o sexto e para o enésimo ponto. E aí eu vou fazendo o traçado de todo o seno até chegar no final. Ficou podre o desenho, né? Mas dá para ter uma noção do que é que a gente vai querer fazer lá no caso da nossa equação. Então vamos voltar lá para o kit para a gente tentar fazer esse processo. Eu vou realizar isso com um loop.
vou variar do pixel da posição 1. O pixel da posição 0 já sei qual é a posição dele, né? A posição dele vai ser relativa ao x igual a 0, né? E a altura igual a altura sobre 2. Se eu quero traçar o seno com um ângulo igual a 0. Então vamos fazer lá. I menor do que a largura. E mais. Ok, né? E agora eu vou ter que ficar fazendo retas. Painter, ponto drawline, de um ponto inicial até um ponto final, x2, y2. São os pontos que a gente vai traçar. Essa é a sobrecarga da função drawline que a gente vai utilizar, né? Parecido com essa que a gente viu aqui em cima, igualzinho. Só que eu tenho que calcular quem é o x1, y1, x2, y2 e mais, eu preciso definir essas variáveis. Elas não estão definidas em canto nenhum, né? Elas têm que ser variáveis inteiras. Então vamos aqui no começo do método, x1, y1, x2, y2, definir aqui nossas variáveis. Agora vamos fazer o cálculo da reta, né? O cálculo da senoide, para a gente poder fazer o traçado das linhas. Eu sei que o x1 começa em 0, porque ele vai do canto esquerdo da tela. O y1 é a metade da altura, né? Eu quero fazer com que na altura completa eu tenha aí meia onda para cima, meia onda para baixo, né? Amplitude completa do máximo até o mínimo que o seno consegue varrer. Então o que é que eu tenho que fazer quando eu entro em cada iteração? Eu tenho que calcular quanto é o x2 e tenho que calcular quanto é o y2. O x2 eu já sei que é o y, né? Eu vou fazer o x assumir cada um dos pontinhos, eu vou traçar o seno para todos os pontos. E já é muito, mas a gente tem espaço aqui para desenho, né? Não tem problema de limitação de tempo, pelo menos nesse momento. No y2 a gente vai ter que fazer o traçado, o cálculo da senoide. Então a senoide, né, a equação do seno, é aquela equação lá de cima. Seno de 2 vezes 3,1415 vezes π vezes o valor do x2 mais o ângulo θ, que por enquanto não é nenhum, né? O ângulo θ é 0, então a gente vai deixar isso aí. Só que não é só isso, né? A gente sabe que o seno, né, ele varia, né? A faixa de variação do seno é de 0 até 1. Mas a gente quer que na telinha, deixa eu mostrar aqui o link esquerdo que fica mais legal, o seno varie dessa posição até a metade da largura, altura sobre 2. Então a gente tem que fazer a proporção. Outra coisa, o eixo y ele cresce para baixo, né? E a gente quer que o seno cresça para cima, para ele ser desenhada a curvinha, né? Com o eixo que é como os eixos como a gente entende, né? O eixo y voltado para cima, apontando para cima aí na nossa tela. Então vamos ajeitar esse seno para que a gente consiga fazer o desenho. Isso pode ser feito com esse seguinte truque: você pega metade da altura e subtrai do seno que você está calculando, né? Do seno que você vai calcular aqui ao longo das passadas. Quando você pega metade da altura e subtrai, né, da proporção do seno, você vai inverter o eixo, né? Você pode perceber que esse processo aqui faz a inversão do eixo que você vai desenhar, né? E desloca o eixo para baixo. Além de deslocar o eixo em metade da altura, ele ainda faz com que o eixo do centro fique com o y apontando para cima. Tem mais um pouquinho ainda. É o seguinte, né? Esse x2 aqui, ele é uma proporção da tua largura. O π é um valor em ponto flutuante, então quando você fizer essa multiplicação aqui todinha, o valor já vai dar em ponto flutuante. Dividindo pela inteira divisão também em ponto flutuante, o seno vai fazer o cálculo para você direitinho, né? Então isso aqui a priori deve funcionar no cálculo aí da tua, né? Aí no cálculo do y, você fazer o traçado da linha. Vamos só fazer aqui uma pequena modificação para deixar essa operação um pouquinho mais eficiente.
eu só preciso chamar o método altura uma vez, né, e fazer o cálculo dessa divisão uma vez. Então aqui eu já tenho aqui a minha equação do seno preparada, né, e o processo de traçado da linha também. Só para a gente ter o seno reconhecido, vamos fazer o include adequado aqui, CMF, using namespace std, já que agora o seno vai ficar definido lá dentro do namespace std, né? E agora a gente vai ter a figura do seno traçada. Vamos ver se dá certo, né? Se não der, a gente faz algum ajuste aí no final. E para fechar, x1 igual a x2, y1 igual a y2, porque cada vez que você vai avançando, vamos lá para a nossa figura, né, no Inkscape. Se esse ponto aqui é o x2 do primeiro segmento, ele é o x1 do segundo segmento que você vai utilizar, tá? Então você tem que fazer aí o ajuste, né, o ajuste correto dos pontinhos, ó. Esse ponto aqui ele é o x2 desse primeiro segmento, mas ele é o x1 do segundo. Então a cada etapa faz a atualização dos pontinhos e dá o OK, né, para fazer a conta. Fui de primeiro, né? Errei, né? Consegui fazer o traçado do seno, né? O seno está pronto, está preparado para você operar, né? Só para a gente deixar o gráfico um pouquinho mais legal, né? Mais bonito, vamos só modificar a cor do traçado do seno, deixar uma cor azul, R0, 255, 255, 255. Fazer o traçado do seno. Legal, né? Então pronto, né? Tá concluída aqui a lição, né? A lição de traçado do seno. E aí a gente fecha mais um pedaço da lição aqui do nosso traçador de senos, que explora o uso de componentes personalizados. Aí na lição futura a gente vai aprender como tratar, né, da modificação dos parâmetros desse componente personalizado. O que é que a gente vai querer fazer na próxima lição? Né? Ajustar esses 3 slides para modificar o comportamento do seno, né? Coisa que a gente não fez até agora, tá? Então, muito obrigado aí pela participação no canal, por ter assistido o vídeo, né, e ter aprendido um pouquinho aí com a gente.